Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre Eliette, a vida normal da portuguesa Dulce Maria Cardoso. Bom, esse livro aqui foi publicado esse mês pela Todavia, é um grande lançamento. Eu não sei se vocês estavam sabendo, mas a Bienal de São Paulo homenageou Portugal. E, enfim, veio uma comitiva de autores portugueses para cá, para o Brasil. E a Dulce Maria Cardoso foi uma delas. A Dulce Maria Cardoso é uma autora que já teve seus livros publicados aqui no Brasil pela extinta Tinta da China. A gente não sabe mais se a Tinta da China Brasil existe ou não. Eu nunca mais vi nenhum lançamento deles, mas enfim. Eles publicaram dela aqui o Retorno e Os Meus Sentimentos. Eu não li nenhum dos dois. O meu contato com a Dulce Maria Cardoso tinha sido numa entrevista que ela deu para Ricardo Viel, que tem naquele livro Conversa com Escritores, que saiu pela Tag, enfim, há uns tempos atrás. E bom, eu já tinha tido curiosidade de conhecer a obra da Dulce Maria Cardoso, apesar de, desde aquela entrevista que eu li dela, eu imaginei que eu não fosse ser o maior fã da obra dela, pela forma como ela falava sobre os livros dela e sobre literatura no geral. Mas eu decidi dar uma chance porque a gente precisa conhecer novos autores. E, assim, a minha experiência com o Eliette, A Vida Normal, eu posso falar que não foi uma das melhores. Não falo nem que tenha sido uma leitura ruim nem nada disso, até porque eu acho que a Dulce Maria Cardoso escreve muito bem, mas com certeza o Eliette não é o meu tipo de livro, confesso pra vocês. Mas bom, sobre o que é que vai se tratar o Eliette? Aqui nesse livro a gente vai acompanhar então a história da Eliette, que é uma mulher ali em torno de 40 e poucos anos, né, diria eu, que mora em Portugal e, enfim, e aqui a gente vai acompanhar um pouco, como o subtítulo já diz, a vida normal desta mulher. E assim, gente, o que a Dulce Maria Cardoso faz aqui nesse livro, pelo menos na primeira metade, é mostrar não só a vida dessa protagonista, né, que tá contando ali a história pra gente, mas também um pouco da história de vida da mãe dela e da avó dela. Então, a primeira parte do livro, né, apesar de não ser dividido em partes, na verdade é dividido em partes sim, mas a gente vai voltar pra isso um pouco mais à frente nessa conversa. Mas enfim, a primeira metade do livro é a Eliette contando um pouco ali da relação dela com a mãe e com a avó dela, né? A gente vai acompanhar também um pouquinho aqui do período de Salazar em Portugal. E a gente vai acompanhar um pouco da vida dessas três mulheres e de como a relação ali entre elas foi se alterando com o tempo, né? A forma como as mulheres eram vistas e se viam dentro da sociedade portuguesa ali, né, ao longo desse século XX, principalmente da segunda metade do século XX. E a partir da segunda metade do livro, a gente vai então acompanhar aí a Eliette lidando ali com um certo dilema existencial da vida dela, porque ela tá casada, tem 2 filhas, mas o casamento dela não tá muito bem das pernas, ela não é muito feliz nesse casamento, enfim. E aí ela vai decidir, né, e isso não é um spoiler, porque isso está aqui atrás na contracapa, baixar o Tinder ali para experienciar coisas novas, enfim, conhecer gente, todas essas paradas. E assim, a premissa de início, quando eu bati o olho, me pareceu muito interessante, mas esse é aquele tipo de livro que, pelo menos na minha opinião, ele tem uma premissa muito interessante, mas o desenvolvimento é muito morno. E uma das coisas que mais me surpreende aqui é que esse livro poderia ter sido menor, eu acho, porque a maioria das coisas que a Eliette vai falando aqui pra gente são interessantes do ponto de vista, tipo, de pensar o lugar da mulher ali na sociedade portuguesa, etc e tal, mas ao mesmo tempo eles acabam meio que não se conectando com o contexto geral do livro. Pelo menos na minha visão, eu acho que acaba que meio tipo assim, eu vou escrever isso só para complementar uma coisa, ou só para encher, né, um livro, e que acaba que as coisas elas não se conectam muito bem aqui, né, a minha leitura, pela minha leitura, eu achei que as coisas não se conectaram muito bem com o propósito do que a Dulce Maria Cardoso queria fazer aqui nesse livro, e me surpreende que esse livro aqui é o parte 1, ou seja, vai ter uma parte 2 que eu não sei nem o que é que vai ter nessa parte 2, porque assim, eu já acho que tudo poderia ter sido resolvido num livro só, e eu diria que em menos páginas, assim. E uma das coisas que mais me deixou, assim, arrastado nessa leitura, foi de que tem muitas coisas aqui que, se não tivessem sido contadas, não mudaria em absolutamente nada na
trama e, enfim, na narrativa. E o que eu não gosto, gente, é quando eu vou fazer uma leitura, né, e foi o caso aqui do Eliette, é justamente quando eu percebo ou eu sinto que o autor ou a autora tá colocando ali situações que elas simplesmente são... não tem motivos para elas estarem ali. Sei lá, para suprir o número de páginas, enfim, para fazer parte 2 de um livro que não precisava de jeito nenhum ter uma parte 2. Enfim, eu não sou muito fã desse tipo de coisa, não. Eu acho que eu prefiro coisas que falem, que sejam menores e que sejam direto ao ponto, do que coisas que vão se arrastando ali numa situação de tipo assim, ah, é a vida, do jeito que ela é, etc. Mas tá, sabe, tipo, a partir do, eu parto do princípio de que a partir do momento em que eu pego o livro de um autor para ler, eu estou confiando nele, ele não precisa me provar nada. Eu acho que a Dulce Maria Cardoso, ela tenta provar para nós leitores do quão ela tá ali fazendo uma narrativa de fôlego, que na verdade não é uma narrativa de fôlego, é uma narrativa arrastada, e de fazer todo esse negócio do contexto, etc e tal, que poderia ser menor também, sabe? Porque você termina aqui esse livro com uma sensação de tipo assim, por que esse monte de coisa estava aqui? Né? Tudo bem, é uma escolha da Dulce, enfim, eu geralmente costumo respeitar a escolha do autor, mas, assim, não é o meu tipo de livro, com certeza não é o tipo de coisa que eu fale assim, uau, que trabalho de mestre, nada disso. Foi uma escolha que ela fez, tá tudo bem, ela fez a escolha dela como autora e pra mim, como leitor, não me agradou nem um pouco, pra ser sincero. Eu realmente fiquei decepcionado com esse livro, eu realmente... não é um livro que eu vá sair indicando para as pessoas, vá falar. Eu falo assim, quer ler, vai por ler por sua conta e risco, mas eu achei um livro muito arrastado, um livro chato. Toda vez que eu pegava esse livro pra ler, eu ficava com sono. Assim, eu tinha acabado, por exemplo, eu tinha acabado de tomar uma xícara de café expresso, que é uma coisa que me deixa super... que nem uma formiga atômica. E eu fiquei com sono lendo esse livro. Então, assim, foi muito engraçado, porque eu tava lendo esse livro ontem. E eu capotei num sono, assim, de 12 horas seguidas. Fazia muito tempo que eu não tinha um sono de 12 horas seguidas. Pois é. Enfim. Não foi um livro que eu gostei. Eu acho que foi uma experiência de leitura pra mostrar que talvez esse tipo de livro não funcione comigo, essa coisa muito uau, sabe? Fazer todo um panorama e de que não necessariamente as coisas precisam ali ter um sentido ou um motivo dentro da história, etc e tal. Não funcionou comigo. Eu acho que a Dulce Maria Cardoso escreve bem, a escrita dela é boa, mas assim, não tem muito. Foi um livro chato, gente. E tá tudo bem também. Acho que é importante nós leitores, né, no nosso trajetória como leitor, ler livros chatos pra gente saber o que é que a gente não gosta e pra gente valorizar ainda mais o que a gente gosta, né, no livro, num escritor, enfim, esse tipo de coisa. É isso, gente. Eu não gostei, tá? Não é um livro que eu recomende. Caso você tenha interesse, leia ali as 50 páginas, e se você achar que aquilo tá arrastado, não continua, porque vai continuar assim, vai ser uma coisa monótona, enfim, entediante. Agora, se você ficar interessado, etc., dê continuidade, assim, realmente só não continuei porque... eu só continuei, olha só o ato falho, eu só continuei porque, enfim, eu já tava lendo, etc., e quis dar uma chance pra ver se melhorava, não melhorou. Enfim, gente, tem uns trechos interessantes aqui no meio do livro, mas eu acho que esses trechos, eles não pagam a leitura, sabe? Enfim, e saber que vai existir uma parte desse livro me deixa, assim, encucado, sabe? Porque, gente, não tem porquê. Enfim, mas se é uma escolha da Dulce Maria Cardoso, tá lá, deixa lá, eu não vou ler, tá? Mas enfim, gente, é isso, vou ficando por aqui. É sempre muito bom falar sobre livros que a gente gosta muito, mas também é importante a gente falar sobre livros que a gente não curte tanto, que a gente não gostou, etc. E tá tudo bem, tá, gente? Caso você tenha gostado desse livro, tudo bem também, cada um tem seu gosto e respeito, mas comigo não funcionou. Enfim, não sei se lerei outra coisa da Dulce Maria Cardoso tão cedo, tá? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Grande beijo e até o próximo vídeo.